Olá, amante do terror. Algo que aconteceu em 1997 intrigou todo o mundo. Uma coisa que viraria um mistério a ser resolvido durante vários anos. E, falando a verdade, até os dias de hoje. Um órgão muito importante do governo chamado NOAA, Administração Atmosférica e Oceânica Nacional, estava pesquisando sobre erupções vulcânicas no fundo do Pacífico Sul. Os pesquisadores usavam hidrofones, que são microfones que são postos debaixo da água para captar sons que possam acontecer no fundo do mar, o que pode ajudá-los a identificar algum evento estranho que venha acontecer. E geralmente são colocados vários em vários pontos. Eles estavam ouvindo aos sons que o mar fazia, quando um som alto, poderoso e muito estranho aconteceu. Esse é um dos sons mais estranhos já registrados do fundo do mar pela NOAA. E por mais que ele não seja o primeiro som estranho a ser detectado, tendo outros até mais antigos como o Upsweep em 1991, e outro mais antigo ainda, o Slowdown, descoberto em 1997. Mas esse, com certeza, foi o que mais chamou a atenção da população, sendo um dos grandes mistérios do fundo do mar, com várias teorias surgindo para explicar o inexplicável até então. Esse som foi apelidado de bloop, porque esse é justamente o som que algo no fundo do mar fez. E ele foi tão, mas tão alto, que deu para ser escutado a mais de 3 quilômetros de distância, de acordo com o próprio site da NOAA. Só para você ter uma noção, o som do vulcão Krakatoa, o som mais alto já ouvido na história, pôde ser ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Então esse som foi tão alto quanto. Porém, o fato de ter vindo do fundo do mar e ser um som com uma frequência muito baixa fez com que o som fosse significativamente abafado, podendo só ser ouvido pelos hidrofones. Isso foi sendo um mistério não resolvido durante vários anos, com as pessoas se perguntando o que era aquilo que fez aquele barulho. Por ser um barulho, digamos, orgânico, muitos acreditavam e ainda acreditam ser de alguma criatura abissal colossal desconhecida pela ciência. O que faz muito sentido, já que mal conhecemos 5% do mar, e os outros 95% ainda permanecem desconhecidos, o que automaticamente significa que as criaturas que podem existir nesses 95% também permanecem desconhecidas. Então, o que impede uma criatura colossal de existir nessas profundezas oceânicas? Outros já acreditavam ser o som de uma baleia azul, mas a distância máxima que uma baleia azul pode ser escutada é de 500 milhas, ou seja, 800 quilômetros, o que não chega nem perto do som que o bloop fez. Uma curiosidade para os fãs de Lovecraft é que o som foi registrado em uma região onde justamente a cidade de R'lyeh está afundada, que é onde Cthulhu está morto, ou dormindo, não tem como saber. Então imediatamente já começaram a associar o som do bloop à cidade de R'lyeh, se perguntando se a tal casa e túmulo de Cthulhu poderia realmente existir. Outros acreditavam que poderia ser um projeto militar ultra secreto, e algo envolvendo esse projeto acabou soltando esse som absurdamente alto, mas que só poderia ser escutado pelos hidrofones, mas nada confirmado. Até que o Laboratório Ambiental da Marinha do Pacífico da NOAA, ou então PEMEL, em 2005, 8 anos depois do bloop ter sido escutado, fez mais algumas pesquisas a respeito das erupções vulcânicas marinhas e terremotos no fundo do mar. E essa pesquisa foi feita mais ao sul da Terra, na região da Antártida. E lá, eles descobriram que, na verdade, a fonte do som do bloop era nada mais, nada menos, do que icequakes. Traduzindo de maneira livre, terremotos de gelo, que é quando acontece o desmoronamento de icebergs maciços dentro do mar, o que acaba causando um impacto que gera um som tão forte que pode ser escutado a mais de 2.000 milhas de distância. Claro que isso não é 100% confirmado, ainda é uma teoria científica,
mas que tem provas que sustentam ela. E com os estudos sobre icebergs no passar dos anos, essa teoria foi ganhando ainda mais força. Só que, mesmo com as evidências científicas, a criptozoologia e muitas pessoas ainda acreditam que não se trata de simples icequakes, e sim de uma vasta criatura vivendo no fundo do mar. Uma criatura colossal, inclusive muito parecida com o devorador de mares que vimos anteriormente. Uma criatura colossal que ou poderia devorar tudo ao seu redor, ou que poderia ser pacífica, embora eu ache que a primeira opção é a mais plausível. Pois se uma criatura colossal existe, a quantidade de alimentos que ela precisaria teria que ser equivalente, nem que precise se adaptar para devorar tudo no seu caminho. No caso do devorador de mares, ele não devora apenas os mares, mas devora absolutamente tudo o que passa na sua frente. Quem garante que essa possível criatura chamada de Deathloop não seja do mesmo jeito? Do mesmo jeito que quem pode garantir que ela realmente pode existir? 95% do mar continua inexplorado, e até que seja totalmente descoberto, a existência dessas criaturas é uma possibilidade.